Olá, eu sou a Vivi De Gaspari e hoje vamos fazer uma peça muito prática e útil. Olha só que gracinha essa mochila saco. Essa eu fiz pra mim, pra ir no Pilates. Então eu coloco aqui a meia antiderrapante, uma toalhinha, meu celular, minha carteira, as chaves e ainda sobra um montão de espaço. O legal dessa mochila é que não vai forro, a gente economiza material e as costuras são todas embutidas. E aqui dentro eu coloquei uma tirinha com mosquetão para pendurar a chave. Então vamos nessa? Eu vou fazer essa mochila sem forro e as costuras vão ser todas embutidas. Então vamos utilizar pouco material. Aqui eu optei por usar um tricoline e como eu não quero que a minha mochila fique muito fininha, eu resolvi estruturar a tricoline dublando com uma sarja leve. Se você não sabe como fazer a dublagem, aqui embaixo na descrição do vídeo tem 2 links de vídeos que eu ensino 2 técnicas diferentes para dublar o tecido lá no meu Instagram. Vou precisar de 2 cortes de 35 por 39 e para o passante da alça eu vou precisar também de 2 cortes de 33 por 7. Para prender a alça eu vou utilizar ilhós, vou precisar de 2, este aqui é número 0, com arruela. Se você não tiver ilhós, você pode fazer uma tirinha de tecido para prender nas laterais da parte de baixo da mochila, que vai fazer a vez do ilhós. Na minha lista VIP do Telegram tem o arquivo PDF com as medidas para corte e nesse arquivo eu deixei também as medidas para você fazer essa tirinha, essa alcinha de tecido para substituir o ilhós. Por dentro da mochila eu vou fazer uma alcinha com mosquetão para poder pendurar a chave. Eu vou usar aqui um viés Bonneon para fazer a vez dessa tirinha e um mosquetão com uma base de 1 centímetro. Esse pedacinho de viés tem aproximadamente 18 centímetros, você faz no comprimento que você preferir. E para fazer a alça eu escolhi um cordão de algodão, esse aqui se eu não me engano é de 4 milímetros. Você pode utilizar o cordão de sua preferência. Vamos precisar de 4 metros no total, 2 metros para cada alça. Eu vou começar preparando essa tirinha para pendurar a chave, então eu vou dobrar o viés Bonneon ao meio e passar uma costurinha fechando esse viés. Vou inserir a tirinha no mosquetão, vou dobrar ao meio e já passar uma costurinha de segurança prendendo as pontinhas. Vou reservar para costurar depois. Vou pegar essas 2 tiras do passante. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma bainha nas laterais. Então, eu vou dobrar meio centímetro e mais meio centímetro. Aqui está o avesso. Posso vincar no ferro e vou passar uma costurinha para prender. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. E nessa tira, eu vou fazer da mesma maneira. Com as bainhas feitas, então agora eu vou dobrar ao meio, no comprimento, e vou marcar o meio dessa tira, nas 2 tiras. Aqui na parte do corpo, na parte de cima, eu também vou marcar o meio, tanto nas costas como na frente. Com os meios marcados, eu pego uma das faixinhas e vou posicionar direito com direito, meio da faixinha com o meio do corpo, a parte de cima da mochila. E aqui tem um pulo do gato, uma dica que vai fazer toda a diferença no acabamento, porque nós não temos forro nessa peça e nós vamos fazer as costuras todas embutidas. Em vez de costurar essa faixinha alinhada borda com borda, eu vou deslocar essa faixa meio centímetro para baixo, mantendo o alinhamento do meio. Se você tiver dificuldade de fazer a olho essa distância, pegue uma régua, siga o alinhamento do traço para posicionar o tecido da faixa e agora eu vou passar a costura com um pé de máquina a partir do tecido da faixinha. Lembrando que o pé de máquina aqui é meio centímetro. Assim, essa costura que eu fiz aqui nessa parte do corpo, eu vou repetir na outra parte. Importante caprichar no retrocesso aqui no começo e no final. Nós vamos primeiro fazer a costura da lateral e do fundo da mochila antes de fazer o acabamento dessa parte. Nesta etapa eu tenho aqui as costas, vou pegar a frente
E como eu vou fazer essa costura embutida, então eu vou posicionar avesso com avesso. Aqui eu preciso alinhar tudo bem certinho e vou fazer essa primeira costura de fechamento com uma margem de costura menor. Eu vou tentar fazer com meio pezinho de máquina, você pode fazer com um pezinho de máquina de meio centímetro, se você sentir mais segurança. Vou fazer todo o contorno, lateral, fundo e lateral. Eu vou tirar um pouquinho das pontas aqui de baixo, mas eu não posso tirar muito. É só um pouquinho, para dar um melhor acabamento no cantinho. Então agora eu vou colocar para o avesso. Com o avesso para fora, eu vou com cuidado empurrar os cantinhos e vou, olha, empurrar todas as costuras para ficar bem esticadinho, a costura ficar bem aberta. E é bom passar a ferro para assentar bem essas costuras no lugar. Com tudo passadinho, se você for utilizar a tirinha de tecido para prender a alça aqui na parte de baixo, no lugar do ilhós, então agora é o momento de você embutir essa tirinha na costura. Vamos supor que essa aqui fosse minha tirinha de tecido, já dobrada como se fosse um viés, passada a costura. Eu tenho as duas pontas abertas, então eu vou dobrar ao meio e eu vou embutir essa tirinha lá dentro. Então eu vou colocar essa tirinha com esta parte que está aberta sem acabamento, encostada aqui na lateral. É só posicionar lá dentro, deixe um espacinho daqui de baixo, porque nós vamos passar a costura embaixo também, e prenda com clips. Quando a gente passar a costura em toda a volta, essa tirinha vai ficar presa pela costura. Aí você pode passar uma costura mais reforçada, dando retrocesso aqui nessa parte. Agora eu vou fazer então a costura definitiva do fechamento da mochila. E aqui na parte do avesso a gente já tem toda a costura embutida, todo o acabamento já feito. Essa costura agora precisa ser com uma margem de costura maior do que a que eu fiz anteriormente. Por quê? Porque aqui dentro nós temos a bordinha do tecido sem o acabamento. Essa costura precisa esconder essa borda sem acabamento que ficou lá pro lado do direito. Como eu fiz a minha primeira costura com meio pé de máquina, aqui eu posso fazer com um pé de máquina, que eu vou conseguir embutir toda aquela parte, aquela borda. Se você fez a sua costura com um pezinho de máquina, então aqui você tem que fazer uma margem de costura maior para ficar tudo embutido pelo outro lado. Aqui para garantir eu vou fazer uma costura com um pouquinho mais de um pé de máquina, então eu vou colocar um guia de imã para definir o limite da minha margem de costura e eu vou seguir colocando o tecido encostado no meu guia. Dou retrocesso. Ficou assim, tudo embutidinho. Agora aqui nós vamos fazer o acabamento dessa parte. Se você tiver usando um tecido mais fininho, tiver fazendo sua mochila só com tricoline, vai ficar bem mais tranquilo para você vincar essa parte. Como eu estruturei, fica mais duro, um pouco mais difícil de vincar. O que eu preciso fazer? Aqui nesse cantinho, como tá embutido, tem várias camadas embutidas aqui, eu cortei uma pontinha chanfrando para tirar um pouquinho o excesso de tecido aqui. Mas é só um pouquinho, senão vai aparecer. Então a gente vai deitar essa sobra de costura tombando para baixo e vincando assim. Aqui na lateral é onde vai ficar mais grosso. Então eu preciso deitar essa costura, eu vou deitar para o lado de trás, aqui a parte das costas. Eu vou deitar e aí eu vou fazer a bainha de acabamento aqui. Então eu preciso dobrar uma vez com meio centímetro e mais uma vez. E aí eu chego no alinhamento dessa costura que foi feita. Quando eu fizer essa dobra aqui no cantinho, eu vou lá na máquina e já vou passar uns pontinhos aqui para prender no lugar. Vai facilitar. Como meu tecido está estruturado e está mais grosso, eu podia ter costurado essa faixinha, em vez de meio centímetro de distância da borda superior do corpo, podia ter costurado com 1 centímetro de distância.
Aí ia ficar mais fácil de fazer essa dobra aqui. Ia ter mais tecido para colocar por dentro por conta da grossura. Se você estiver fazendo só no tricoline, sem estruturação, não precisa, pode deixar com meio centímetro mesmo. Esse tecido aqui da faixinha, eu vou alinhar com o tecido do corpo e eu vou dobrar ele para dentro junto com o tecido do corpo, fazendo uma bainha, desse jeito. Vou vincando e posso prender com o alfinete. Eu tô mostrando o acabamento aqui com o tecido pro lado do avesso para fora, mas eu vou costurar virando do outro lado, porque eu vou costurar por dentro. Assim, com a volta toda presa, aqui na parte das costas, no momento que eu estiver fechando com a costura, eu vou embutir aqui essa tirinha com o mosquetão, colocando aqui por dentro. E vai ficar presa essa tirinha também. Vou começar aqui então em uma das laterais. Vou dar retrocesso nessa parte para ficar bem reforçado. Cheguei na outra lateral e vou continuar a costura da mesma maneira até chegar no início e finalizo com retrocesso. Ficou dessa forma, costuradinho. Agora é o momento de fixar o ilhós. Eu vou pegar o próprio ilhós, a parte da frente, eu vou usar como gabarito. Eu vou colocar numa posição aqui no cantinho, mas numa distância que não fique pegando essa parte da costura que tá lá por dentro. Definir aqui a distância, traço, aqui a mesma coisa. Eu vou fazer agora o furo com essas duas partes juntas e para isso eu vou utilizar um vazador. Aqui pode ser um vazador tanto manual, como é esse que eu vou usar aqui, ou um vazador do balancim. Aqui o ilhós número 0, ele tem uma abertura de 1 centímetro. Como é tecido e o tecido pode esgarçar um pouquinho, eu vou usar um vazador de 8 milímetros. Eu tenho aqui uma base apropriada para usar com o vazador. Eu vou colocar um retalhinho de um outro material embaixo para fazer uma caminha e todo o meu tecido vazar por completo. E com o vazador manual eu preciso de um martelo. Agora é só inserir o ilhós, aqui é o acabamento da parte da frente, e a arruela, que no meu caso aqui é uma arruela com garra. Existe também o ilhós número 0 com arruela sem garra. Para cada um deles tem um tipo apropriado de matriz. Então essa arruela vai aqui na parte de trás. E eu vou fixar com o balancim usando a matriz apropriada. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Fica dessa forma. E aqui a parte de trás. Agora é só colocar a alça. Eu vou pegar então o meu cordão de algodão. Esse pedaço aqui tem 2 metros. Eu vou fazer um lado primeiro e depois o outro. Então, como é que eu faço? Ó, coloquei aqui o meu cordão no passador de elástico. Eu vou inserir aqui pela frente. Sair aqui desse lado, eu vou entrar aqui no passador de trás para concluir a volta. Então, eu tenho o mesmo cordão, entrou pela frente, deu a volta, saiu pelas costas, no mesmo lado. Eu vou pegar as duas pontas desse cordão, juntar. No caso aqui, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu vou passar as duas pontas aqui e vou dar um nó. Esse nó tem que ficar grosso o suficiente para não passar aqui pelo buraco do ilhós. Ou eu posso passar apenas uma ponta pelo ilhós e a outra ponta eu vou unir com um nó. E aí ele vai ficar preso dessa forma. O outro cordão eu vou fazer a mesma coisa, colocar no passador de elástico. Só que agora eu entrei e saí por esse lado, então agora eu vou entrar e sair por este lado. Então eu entro pela frente ou pelas costas.
Continuo aqui. E vou fazer a mesma coisa, dando nozinho aqui embaixo. Para fechar é só puxar o cordão. E a mochilinha já está pronta. Me conte aqui nos comentários se você gostou, se você vai fazer e me marque no Instagram quando você fizer a sua mochila saco. Não vá embora sem deixar o like no vídeo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você crê? Jesus te convida a segui-lo.